Vamos remover o nosso vídeo de hoje. Com isso, nós estamos iniciando a nossa transmissão da nossa live do dia 21 de agosto de 2023, com esse vídeo que nos remete a uma reflexão. Nós não sabemos o autor, mas ele foi muito feliz na expressão de que quando os justos se calam, né, o problema começa a surgir. E aí o mar de interpretações e declinar qualquer tipo de pensamento diante de tão grande pensamento é realmente algo que precisa ser desenvolvido. Queremos inicialmente saudar diretamente do Rio Grande do Sul para o mundo os presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José do Luiz, do jornal O Novo, que tem a sua plataforma no X, né? Jornalista e advogado, o Dr. Domingos da Paz, que ainda não se fez presente, o Dr. José Martins, o seu Dr. Carlos Martins, também um grande jornalista que está dando uma grande contribuição também com a nossa associação e todos os demais comunicação séria e verdadeira. Esta transmissão também vai ao ar pelos canais do Rumble, Twitter e do YouTube. Repito, Rumble, Twitter e canais do YouTube. Nós temos, essa semana, éramos já para estar no ar, o nosso site. Mas nós pedimos para o Matheus segurar, porque amanhã às 16 horas e até às 16h30 nós vamos fazer a revisão. Está todo ele pronto, mas nós não podemos lançar ele ao ar sem antes conferir os dados, se é possível alguém de fora ter acesso a dados pessoais, né, que nós queremos revestir essa segurança de uma maneira bastante cautelosa, a fim de não vazar dados desnecessários. Ok? Então, amanhã à tarde nós já vamos ter informações, porque a partir da semana que vem estarão abertas as inscrições para o nosso segundo Congresso Nacional da ANAB, que, aliás, a nossa live da semana que vem, da segunda-feira, vai ser toda voltada para este tema. O status da ADI 7409, questionando a Lei 8.906 de 94, é uma demanda que continua lá deparada, né, com o ministro Cássio Nunes. Inclusive, desde o dia 1º de julho, que foi ajuizada, obviamente que o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário como um todo estiveram de recesso no mês de julho, tendo retornado em agosto, 1º de agosto. Contudo, na ADI tem um pedido de uma antecipação de tutela em sede de liminar e ainda está para a conclusão. Então, vamos ter que aguardar o que está acontecendo. Esperamos que não aconteça o que está acontecendo com aquela outra demanda que está lá no Tribunal de Justiça de Justiça Federal, da primeira região, que trata da questão da personalidade jurídica de uma determinada entidade. Então, nós esperamos que isso não ocorra e não aconteça, porque aí é sacramentar a nossa afirmativa. Voltemos ao tema também, importante destacar, ao que vai acontecer no Rio de Janeiro nos próximos dias. Né? A doutora Aldenora, mais uma vez aqui queremos saudá-la, né? A doutora Aldenora, nossa querida presidente da ANAB Rio de Janeiro, e toda a sua equipe, estão convidando para um café com a gente no dia 26 de agosto, no Clube Vila Militar, na Estrada São Pedro de Alcântara, 1462. Teodoro, no horário das 9h30. Segundo o convite que a doutora Aldenora expede, ela informa a pauta ADI, que está com o ministro Cássio Nunes, início dos cursos de atualização, que, aliás, está aqui, ó, os cursos de atualização, que a doutora está buscando parceria, são 6 vagas por mês, previdenciário, penal, direito, consumidor, conciliação e mais, como montar o seu escritório online. De tal maneira que também será comentado a atuação dos presidentes regionais, a nova sede da ANAB Rio de Janeiro, que será no centro do Rio, e o segundo congresso da ANAB, que será no dia 1º e dia 2 de dezembro do corrente do mês de dezembro. Convite R$15 e será realmente uma grande confraternização com a nossa querida ANAB,
comandada pela doutora Aldenora e toda a sua equipe no estado carioca, no Rio de Janeiro. O contato pode ser feito pelo telefone DDD 21 96848 9793. Vou repetir, 96848 9793. Portanto, a doutora Aldenora realmente está de parabéns com essa belíssima iniciativa de fazer com que haja esse encontro com os associados, filiados, advogados, enfim, todos aqueles inscritos ou não que queiram fazer parte desse belo evento no Rio de Janeiro. Pois bem, dito isso, voltemos ao tema em que nós estávamos abordando a questão da fé pública, nobres painelistas, internautas. No sábado, desculpa, nós estamos aqui numa gripe sem tamanho, né? Afinal de contas, isso aqui é uma geladeira no Rio Grande do Sul. Olha, faz 30 graus e depois cai para 9, 10 graus. No sábado próximo passado, acompanhado do doutor Egídio, nosso presidente regional, fomos ao local onde será realizado o nosso segundo congresso da NAB. Entre tantos assuntos debatidos e naturalmente abordados com a permissão, obviamente, do doutor Egídio, quero compartilhar com todos os comentários do nosso presidente regional da NAB Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte: o meu prejuízo que me foi causado pelo impedimento ao exercício profissional da advocacia não tem dinheiro que pague. Me tiraram o mais sagrado direito ao exercício da minha profissão. Olha que impactante essa situação. E assim é com todos nós. E ninguém mais quer esperar muito tempo, porque o tempo urge, o esquecimento se impõe com o tempo não poder exercitar a profissão e assim sucessivamente vai. E aí você tem um diploma. O que é um diploma? É um documento reconhecido pelo Ministério da Educação, o MEC, que formaliza a conclusão de um curso e, principalmente na graduação, o diploma só pode ser emitido por uma faculdade reconhecida pelo MEC. A instituição também deve ter os seus cursos reconhecidos pelo Ministério, portanto, a diplomação é ato jurídico perfeito, revestido das formas e normas vigentes do nosso país e revestido, atenção, da fé pública. Nesse diapasão, os normativos políticos e jurídicos criados em nosso país envolvem fatos e eventos ocorridos no seio da sociedade de um modo geral. O povo, na maioria das vezes, sequer participa desse processo, delegando seus representantes e, em seu nome, proceder às regras de comportamento e conduta das sociedades civis, da sociedade civil no Brasil. O poder emanado do povo, segundo o parágrafo único da Constituição Federal, tendo como um dos seus princípios fundamentais a soberania, e no inciso 1 da Carta Política de 1988, a soberania. E, obviamente, que todo o poder emana do povo, em nome dele é exercido através de seus representantes legais ou por intermédio, de modo próprio, nos termos da Constituição. Ora, nós temos um artigo publicado na rede de computadores sob o título Breves Apontamentos sobre a Fé Pública Notarial, que vai ser objeto do nosso foco da ação de hoje, porque ela tem um objetivo comum que nós vamos daqui um pouco abordar. Pela nossa associação, pela Associação dos Notários, essa matéria foi registrada em 2018 e destacamos um parágrafo que empresta importância em nosso tema de hoje. Abre aspas. A parte final do período pós-clássico, e aqui, doutor Robson, depois nós podemos dissecar um pouco mais, ele diz o tema, entre o fim do século IV e início do V, e a eclipse do direito romano no começo da alta medieval, que se conhece por etapa do direito romano vulgar, foram tempos de notória decadência das instituições jurídicas de Roma, em que predominaram na esfera dos saberes as compilações, os resumos e as coleções de leis, no nosso chamado mais ou menos parecido com o nosso vade-mecum. E desse período do ius romanum, disse isso Sebastião Cruz, confusão. Confusão, terminologia, confusão de conceitos, confusão de instituições e, por vezes, até confusão de textos. E aí se vai. Fecha aspas. Fé pública é, no final de contas, no nosso entendimento também,
é a confiança atribuída pelo Estado Democrático de Direito aos agentes públicos para a prática dos atos públicos cuja veracidade e legalidade se presumem, devendo ser exercidas nas exatas limitações constitucionais e legais, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. E aqui entende-se, ou leia-se, todos aqueles princípios revestidos do artigo 37 da Constituição Federal. Somente os atos públicos, sejam eles administrativos, legislativos, judiciários, jurisdicionais, notariais ou registrais, possuem fé pública. E, por tal, somente os agentes públicos, agente político, servidor público, empregado público ou terceiro em colaboração ao poder público exercem a fé pública. Nesse sentido, para finalizar, a Constituição Federal de 1988 reconheceu, em momentos distintos, 4 espécies de fé públicas, todas autônomas, complementares e necessárias ao bom convívio social. São elas: fé pública administrativa, que está previsto no artigo 39 e seguintes da Constituição Federal; fé pública legislativa, que está previsto no artigo 44 e seguintes da Constituição; fé pública jurisdicional, artigo 92 e seguintes da Constituição; e o mais utilizado pela sociedade civil, a fé pública notarial e registral, nos termos do artigo 236 da própria Constituição Federal. Pois bem, nesse sentido, para enfrentar o tema de hoje, damos e saudamos os nossos painelistas que já se encontram em nosso estúdio. Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista ANAB. Dr. Domingos da Paz, que já vamos dar acesso para ingressar no estúdio, já está aqui conosco. Jornalista e advogado, além de presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, CNCC. Doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANAB. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, advogado e presidente regional da ANAB Piauí. Doutor Jofre Caldas, advogado e membro da diretoria regional da ANAB Bahia. Carlos Schneider, esse que vos fala, advogado e mediador da ANAB Nacional. Nesse sentido, vamos já dar as boas-vindas também ao doutor Domingos da Paz, para ingressar no estúdio, a quem saudamos com o nosso fraternal abraço. Para iniciar a apresentação inicial, vamos dar início com as boas-vindas ao Dr. Robson Ramos. Muito boa noite, Dr. Robson. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que estão acompanhando a gente. E vamos lá para mais uma noite. E seja bem-vindo, doutor Domingos. Já estávamos preocupados com o seu atraso. Boa noite a todos. Valeu. Doutora Leonice, boa noite. Sem áudio. Sem áudio. Que legal, né? Aí fica difícil. Boa noite, doutor Carlos, doutor Robson, doutor Hermenegildo, doutor Domingos, doutor Jofre, e a todos os nossos doutores e doutoras da ANAB, da OAB e ao público em geral. Maravilha. Doutor Jofre Caldas, muito boa noite. Muito obrigado por estar conosco. Boa noite e agradeço. Desculpe o interter que teve nesse instante, mas teve um probleminha técnico com o aplicativo, mas graças a Deus resolveu. Boa noite a todos. E com toda certeza essa live vai ser muito produtiva e positiva. Maravilha. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite aos meus amados e queridos panelistas, doutor Robson, doutora Leonice, doutor Hermenegildo, doutor Jofre e o meu irmão, doutor Carlos Schneider. É um prazer estar de volta aqui com vida, o coração 70% funcionando, mas tá louco de bom. Maravilha. E verde e amarelo, né? Com certeza. E verde e amarelo. Maravilha. Muito boa noite, meu irmão, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, nosso querido presidente ANAB Piauí. Muito boa noite. Boa noite, caríssimos advogados. Esse seleto aí veio para ficar mesmo, realmente. Doutor Jofre Caldas, grande homem, grande advogado. Doutor Domingos da Paz, grande jornalista, com a sua característica incisiva. Doutor Carlos Schneider, nosso grande presidente. Doutor Robson Ramos, grande advogado. Doutora Leonice, essa guerreira aí, fala de sério. Estamos juntos na luta. Pois bem,
cumprimentando a todos, agora quero fazer uma saudação muito especial aos nossos queridos internautas que nos acompanham todas as segundas-feiras nesse nosso programa semanal da ANAB. Queremos dizer mais uma vez, enfatizar que na próxima segunda-feira o tema será o 2º Congresso Brasileiro da ANAB. Olha, nós temos coisas importantíssimas, né? Hoje ainda tratamos com a parte do cerimonial, da parte da organização do audiovisual. Conversamos com a Cassandra também, que aliás, quem não acompanha a Cassandra no seu canal, está aí, para quem quiser participar, se inscrever no canal da Cassandra, ela estará conosco na sexta, no sábado, e no domingo ela está fazendo um almoço e à noite um jantar no município de Gramado. Então a Cassandra está agitando os bastidores, inclusive tem muitas pessoas do canal dela que virão para participar do nosso congresso, né? E as condições, nós vamos abrir a inscrição a partir da próxima semana, para que todos possam acessar o nosso site e fazer a inscrição por lá. Então, nesse ponto, nós estamos realmente criando uma grande expectativa em torno desse nosso congresso. E, além disso, o sábado à tarde está todo ele voltado para a instalação do Conselho Federal da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Então, aprontem-se, preparem que as turbinas estão sendo esquentadas, porque vai ser um grande e memorável. E também o Dr. Domingos seguramente vai estar lá também conosco, porque ele tem as obras, né? Tem as obras do Dr. Domingos que possivelmente vamos ter que expor aí para o povo saber o que está acontecendo em nosso país. Doutora Leonice, vamos começar com a doutora hoje. Fé pública e documento de identidade. Quem vai parar ou quem vai dar conceito é o Estado brasileiro ou a pessoa natural? Veja bem, fé pública. Vamos tratar do nosso caso. A nossa carteira de identidade civil, ela tem fé pública? Tem. Por quê? A partir do momento que nós nascemos, nós somos registrados num cartório, aquele cartório, ele por delegação, ele tem fé pública para atestar a veracidade e a legitimidade daquele registro. A partir daquele registro, todas as demais informações, elas vão vir através dele, ou seja, a nossa carteirinha de vacinação, o nosso RG, a nossa matrícula na escola, na faculdade, em qualquer curso, qualquer outro documento, ele vai ser extraído de um registro que, por delegação, foi dado à fé pública. Então, a nossa carteira de identidade civil da ANAB tem fé pública? Claro que sim. Por que ela tem fé pública? Porque a partir do momento que foi dado o registro no estatuto da pessoa jurídica da ANAB, por delegação foi atribuído o quê? A fé pública. Todas as informações demais que carregam na carteira de identidade civil da nossa associação, ela foi extraída através de um estatuto registrado no cartório por um profissional que, concursado por delegação, atribuiu a fé pública. Além disso, nós temos as demais informações que vieram através de um órgão do MEC, pelo Poder do Estado, que nos atribuiu o nosso diploma registrado. Ele tem fé pública. Então, qualquer documento que venha através daqueles órgãos da Constituição Federal, que inclusive existem os cartórios, eles vêm por delegação de fé pública. Qualquer documento extraído através desse documento, ele tem fé pública.
Isso é, inclusive, um requisito, está lá no artigo 236 da Constituição Federal, contra a qual somente uma lei complementar pode ser editada. Apesar de existir, né, mas nós sabemos que a fé pública, a partir da expedição de um documento que legitima uma entidade a existir no mundo do direito, obviamente essa entidade tem fé pública, diferente de outros zumbis que existem por aí, né, Dr. Robson? Boa noite a todos. Este tema, fé pública, ele é muito interessante porque ele vai além daquilo que está previsto na lei. Formalmente, a fé pública é a presunção legal de legitimidade, de autenticidade e de validade do fato de um agente público, né? Nós temos, então, essa presunção legal da autenticidade dos atos praticados pelo agente público ou da autenticidade de um documento que foi emitido pelo Estado. Essa é aquela superfície que a gente consegue enxergar, qualquer pessoa enxerga, porque está previsto na lei, inclusive a dos agentes de cartório, né, de registro notariais, tem uma lei, a Lei 8.935 de 94, que prevê, né, que tem essa presunção legal que atribui a fé pública aos agentes de registro e de cartório. E tem também a Lei 8.027, né? Oi? Tem também a Lei 8.027, de 1990. Sim, exato. Então, veja só, uma coisa é o que diz a lei, mas essa fé pública, ela está acima disso. O Estado brasileiro atribui aos agentes esta chamada fé pública, mas a fé pública, de fato, fé é confiança, é credibilidade. Então, e quem atribui, de fato, a fé pública é o povo. Então, o ato do agente do Estado precisa ter a confiança e a credibilidade do povo. Então, o policial, por exemplo, quando ele multa uma pessoa porque está estacionada num local proibido, as pessoas aceitam como verdadeira a palavra do policial, porque ele tem confiança de que aquele agente é uma pessoa que não mente. Ele agiu conforme diz a lei e ele não está sujeito à fraude, a praticar atos que não sejam verdadeiros, não sejam autênticos. Então, a fé pública, ela vai além de uma presunção legal, ela é um comportamento que tem que estar presente na pessoa, no agente. O policial tem que ter uma conduta ilibada que dê a ele a confiança, ele tem que transmitir confiança naquilo que ele faz, naquilo que ele diz. Isso vale para todos os agentes. O povo precisa olhar para um agente público e ter confiança, ter fé, essa fé que vem do povo, que é a tal da fé pública, não a que está no papel da lei. Ali é um resumo, né, do que significa, de fato, a fé pública. Fé é a confiança. E o agente público, ele não pode perder a credibilidade, o respeito, a autenticidade. A palavra dele tem que ser verdadeira. Um agente do cartório, ele tem que ter uma conduta que inspira confiança. Ele tem que ter a confiança do povo. Essa fé pública é um sentimento do povo. O povo aceita que ele sempre age da forma correta. Qual é essa forma correta? Moral, idônea e lícita, prevista em lei. Ele não pode ter Doutor Domingos, doutor Hermenegildo, doutor Jofre, doutora Léo e doutor Robson. Eu hoje vi que vai ser instalado dia 28 de agosto a Comissão da Reforma do Código Civil Brasileiro. Essa reforma, inclusive, quem vai presidir vai ser um juiz
do do Superior Tribunal de Justiça. Ora, o Código Civil brasileiro é uma relação civil de interpartes. Como é possível entregar isso a alguém que julga e faz a lei? Me explica isso, o Dr. Robson. Então, esse é o grande problema que nós estamos falando aqui, da credibilidade das instituições e dos agentes públicos, a fé pública. Mas por que não há reação, doutor? Por que não há reação da sociedade, doutor Robson? Porque a sociedade que tem que... A fé pública vem do povo, então quem tem que reagir é a população. Uma sentença judicial, para ela ter fé pública, ela tem que estar dentro do que diz a lei. O juiz não pode dar uma sentença, ou um magistrado não pode fazer um acórdão, uma jurisprudência fora dos ditames da lei. Quando ele assim age, aquela sentença não tem fé pública. E o judiciário vem perdendo essa credibilidade. A fé pública está sendo consumida, dissolvida, né? Extinta, porque a população já não confia mais naqueles agentes. Ou seja, essas pessoas não têm mais a credibilidade suficiente e necessária para participar da elaboração de projetos de lei, né? Imagina o senhor se existisse a possibilidade de o Congresso Nacional, que tem a fé pública, né? Congresso Nacional, a fé pública dele está prevista no artigo 44 ali e seguintes da Constituição, como o senhor acabou de falar. Veja só, o Congresso ele tem que fazer leis que sejam confiáveis, que o povo tenha credibilidade e confiança. Imagina se o Congresso vai lá e me faz uma lei que não seguiu os procedimentos exigidos para a produção de lei, que tem assinaturas falsificadas. Então, onde está a fé pública que o Congresso Nacional tem a obrigação de ter e transparecer para que tenha o respeito do povo, que a fé pública é o povo confiando, sim, o povo acreditando. Exatamente. E nós estamos vendo acontecer coisas desse tipo. São leis que não têm credibilidade da população. Por quê? Porque foram feitas de forma ilícita. Sentenças da mesma forma. Então, esse é o grande drama da fé pública. O Estado não pode perder a fé pública, porque, veja só, uma moeda falsa feita dentro da Casa da Moeda. Que credibilidade tem essa moeda no mercado para ser aceita pelo povo, ou como moeda, no intercâmbio de moedas, né? Então, ela é fundamental para que o Estado se mantenha em pé. Quando o Estado perde essa credibilidade, essa fé pública, ele se dissolve, ele se desfaz, acaba, isso destrói o Estado. Eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Joffre Caldas. Eu gostaria da opinião, da análise dele sobre esse tema. Nós vimos todos os mandatos quando há uma renovação do Congresso Nacional, quando há uma renovação do Executivo, enfim, o próprio troca de juízes, né, Suprema Corte, todos eles prometem, colocam a mão sobre a Constituição, outros sobre a Bíblia, e prometem respeito à Carta Magna. Nós vimos há poucos instantes, há 7, 8 meses atrás, um presidente da República, quando foi jurar respeito à Constituição, foi jurar respeitar a Constituição, ele tirou a mão de cima da Constituição. Esse sujeito, doutor Joffre Caldas, com a sua análise, merece fé pública? Ou se ele tem fé pública na condição de presidente, como é que ele me tira a mão sobre a Constituição, prometendo jurá-la e tirando a mão, que é do ato de costume mais sagrado que existe para se comprometer com aqueles limites constitucionais que deve respeitar? Bem, boa noite em primeiro lugar. A partir do momento que esse cidadão ele foi preso e condenado, ele já perdeu toda a credibilidade. Mas uma coisa, não sei se vocês repararam, que apesar dele não ter fé pública, ele respeita a Constituição. Ele sabe, ele tem ciência do grande potencial do poder, entendeu? Que a própria Constituição Federal tem. Ele
respeita mais a Constituição Federal, a nossa Constituição, do que os próprios ministros do Tribunal Superior, do STF. É tanto que o que foi que aconteceu? Ele não botou a mão. Ele não jurou fé pública, porque ele, não estou defendendo, sou totalmente averso a esse pessoal da esquerda, mas não estou defendendo ele, mas o que eu me admirei em relação a isso é que eu vi essa cena, que ele respeita a Constituição, até mais do que os próprios ministros, que eles rasgam a nossa Constituição, as leis infraconstitucionais, eles estupram, desculpe o termo, as nossas leis infraconstitucionais, Código de Processo Civil, Código Civil, né? E o pior de tudo é o seguinte, eles, além do mais, eles quebram o princípio da harmonia entre os três poderes. Então, na verdade, a república que eles tinham não existe mais. Há muito tempo por parte deles. Eles não têm credibilidade, né? Muito menos eles agem de acordo ao princípio da boa-fé objetiva. Isso é fato, isso é notório. Perfeito. Doutor Domingos da Paz, quando o político jura respeitar a Constituição e o próprio ministro do Supremo jura respeitar a Constituição, escreve livros, né, analisando temas, artigos da Constituição, numa análise ampla de todos os dispositivos de lei. E aí, quando assume o comando de uma interpretação e julgamento de atos que violam a Constituição, ele hoje parece vilipendiar mais do que propriamente trazer a paz e a justiça social. Com certeza. Eu tenho visto, né, essas coisas, essas abomináveis acontecer diante dos nossos olhos. Eu sou de uma escola um pouquinho antiga, né? Eu sou antes da criação da Faculdade de Jornalismo. A Faculdade de Jornalismo foi criada em 72, 73. Eu, em 70 e 71, já trabalhava em gráfica, já era repórter. Então, eu era repórter por prática, assim como os meus da minha época eram também. Então, o pessoal da época não fez faculdade, porque faculdade de jornalismo é faculdade de a criação de deboche, criação de idiotas permanentes, que é essa leva que está aí, que nós estamos vendo aí massificadamente na telinha, né, que são os repórteres da televisão, nas rádios, nos jornais, revistas e alguns querendo se infiltrar dentro das redes sociais. Então, eu não sou dessa escola. Graças a Deus, eu fui criado antes dessa escola maldita. Essa escola maldita, porque só ensinou porcaria. Então, quando você chega a falar de fé pública, você tem que, no contexto, você tem que analisar uma outra forma muito importante. A fé pública, vamos colocar, 50 anos atrás, as pessoas que estavam exercendo o cargo público, elas tinham realmente fé pública, porque eram dignas disto. Hoje não. Hoje, essa caterva maligna que se apoderou dos poderes políticos do país, todos, sem exceção, né, 90% é tudo indicado pelos vermelhos, e são vermelhos, de coração, de tudo. Haja visto que até as nossas Forças Armadas deixou de amarelar, ficou vermelha. Então, é verde por fora e vermelho por dentro. Essa educação foi criada nesse período que o governo militar deixou. O governo militar, não é ditadura militar, o governo militar, composta por militares, deixaram nas mãos dos civis. E aí virou essa balbúrdia, essa bagunça generalizada, onde as pessoas deixaram de acreditar nas pessoas que exerciam os cargos públicos, as funções públicas dentro das repartições públicas, seja ela da União, do Estado, dos municípios, das autarquias, fundações e assim por diante. Bom, eu lembro bem, eu trabalhava na tesouraria da Polícia Militar, eu era soldado da Polícia Militar aqui em São Paulo e trabalhava na tesouraria. Então, a gente é um expediente interno e o que acontece? Muitas vezes, naquela época, eu vou falar uma coisa que todo mundo conhece, que é interessante. Depois foi abolido, e voltou, foi abolido, voltou, então é meio complicado. Mas a autenticidade de documentos públicos,
você vai fazer um documento, tem que ter autenticidade, tem que ter fé pública. Então, isso é exigido. Em vários lugares ainda é exigido que você vá no cartório e reconheça, por semelhança, né? Exatamente o carimbo lá do cartório e ele falou, confere com o original, fica a fé pública. Por semelhança ou por autenticidade, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu estava exercendo a função na tesouraria da Polícia Militar, no comando da Polícia Militar em São José dos Campos, eu lembro bem que muitos documentos nós mandamos fazer, o capitão, que era o comandante da companhia, mandou fazer um carimbo, onde você podia pegar o documento original, conferir e bater na Xerox esse carimbo, e você, funcionário público, você assinava, dando fé pública naquele documento, sem necessidade de você ir no cartório e pagar pau para ser reconhecido a autenticidade e a veracidade do fato em si, que é a fé pública. Então, isso acabou, isso não existe mais. Isso não existe mais. Por quê? A modalidade de inteligência das pessoas encurtou de tal forma que hoje elas acompanham o grito da coisa que está acontecendo. Quem é que disse que esse presidente que está aí tem fé pública? Não tem. Não tem legitimidade. Por quê? Porque um condenado, está na lei, ele é um condenado em 3 instâncias. Ele foi descondenado para assumir uma função que não lhe pertence mais. Então, isso aí é o reflexo que passa para a sociedade. Onde eu fui servidor público, que naquela época, na década de 60, até 70, era conhecido como Barnabés. Eu estou falando de uma coisa que o Brasil conhece, Barnabés. Servidor público era Barnabés. Esses Barnabés, eles tinham fé pública, porque eram homens dignos, honrados, eram homens na vertical. Eram pessoas, eram servidor público na vertical. Hoje, você pega servidor público, é uma lástima. Eles não sabem absolutamente nada, não respeitam o cidadão que paga o imposto do salário para ele, não respeita. Então ele acha, e põe uma plaquinha atrás, assim, põe a plaquinha atrás, desacato, não pode desacatar o servidor público, isso depende não sei o quê, não sei o quê. Meu, que desacato? Você discutir, buscar o seu direito, não tem desacato. Entendeu? Então, a coisa ficou tão engrenada para o mal, para a desobediência, que hoje, quando você fala em fé pública, o que é fé pública mesmo? A pessoa não entende o que é fé pública. Por quê? Porque isso acabou, isso está dentro da moral, da dignidade, da honra, daquele que tem que transmitir essa fé pública. E essas pessoas que estão aí não transmitem isso. Doutor, eu quero só fazer um comentário. Eu só quero fazer um comentário com a doutora Maria da Glória. Como vocês podem ver na tela, ela faz ela é mais ou menos isso que ela está dizendo aqui. Ó. Acredito, doutor Carlos, que as pessoas não entendem o significado do poder emana do povo, sempre transferindo a responsabilidade a terceiros, e esses aproveitam para bem usar conforme que bem convém. Né? Exatamente. E é o ponto crucial. Por exemplo, você elege, você vota numa pessoa, mas aí depois você esquece que votou nele e deixa ele fazer o que quer. Né? O político tem que se curvar diante da vontade popular. O Dr. Robson Ramos já falou isso numa outra ocasião. Mas o povo se esquece e se deixa sufragar por essa onda desnecessária e altamente contagiosa para outros políticos seguirem o mesmo programa. E já aproveitando esse diapasão aí, doutor Hermenegildo, eu quero ouvir a sua opinião. A Cassandra tem falado muito sobre a corporação e sobre a soberania. Né? Ao que me parece, a nossa certidão de nascimento, né, os nossos documentos são submetidos à corporação. E fé pública, se não houvesse o poder público constituído através da nação brasileira, aliás, não existe nação sem povo, né? E não existe pátria sem território. Então, se nós emprestarmos relevância de que o povo tem o poder, isso que está acontecendo no nosso país hoje, esta instabilidade jurídica, né, praticada por conta da corporação, afetando inclusive a própria soberania, mas nós sabemos que a soberania está resistindo através de atividades que hoje estão quase que escancaradas. Né? Qual é a leitura que o doutor faz deste momento da fé pública abalada em nosso país por parte daqueles que deveriam promovê-la? Doutores, na realidade, eu sigo a metodologia da soberania, ou seja, através do conhecimento,
né, e da busca incessante de conhecimento, nós temos realmente que resgatar essa soberania. Veja só, é transferido para as corporações a fé. Veja como isso é danoso. A fé pública. Esta fé que é acreditar em documentos realmente probatórios, essa fé, ela é natural. Ela nasce com o povo. Então, as corporações, elas se utilizam desses mecanismos para, como a nossa colega falou, para o bem prover das suas conveniências. Então, eu vejo assim, realmente há uma desordem no meio social, no que tange o poder soberano e as corporações. Ou seja, as corporações, eles não têm poder algum. Esse poder ele foi tirado, foi surrupiado do povo, que o povo é o poder, o povo é soberano. O conjunto da sociedade é soberana. Então, baseado nisso, o restante não tem fé nenhuma pública. Essa fé, nesse momento que estamos vivendo ainda mais, ela é inócua, porque ninguém sabe o que é mais fé pública. Porque se você apresenta um documento, não, esse documento não vale. Então, ou seja, não vale para as corporações, porque interessam a eles. Se nós formos debruçarmos realmente no que tange o nosso poder soberano de exercer os nossos direitos com soberania, aí é outra coisa, é diferente. Doutor, uma coisa que me chama a atenção com relação a qualquer tipo de documento. Você tira uma cópia de uma carteira de identidade, dependendo do caso, você precisa lá tirar a autenticidade para ter fé pública. Ora, o próprio documento já é de fé pública. Por que você precisa? Você assina na frente de uma autoridade chamada, entre aspas, autoridade pública, e você assina na frente dele, ele assim mesmo exige que você reconheça a firma daquela assinatura que é sua, que você assinou na frente do servidor público, que é o seu empregado e que deveria de fazer respeitar a própria lei que existe vigente no Brasil, mas não, ele causa problemas para você. Mande-se da cadeira onde você assinou e vai lá no tabelião, entregue o seu dinheiro apenas para engordar cada vez mais os cofres públicos. E aqui nós não estamos falando apenas do ambiente dos cartórios, dos notários, estamos falando em todos os ambientes, em todos eles. É justamente isso, eles tiram esse poder... Doutora, só um pouquinho, doutora, eu quero fazer uma saudação muito especial à doutora Juliana Paiva, lá do estado do Pará, a quem, em nome dela, também cumprimento todos os nossos colegas, dirigentes regionais daquele maravilhoso estado. Desculpa, doutor. É isso que eu falei, eles tiram esse poder soberano do cidadão, do indivíduo. Porque, como eu falei, essa fé pública é natural, nasce com o cidadão, essa fé. Em você já nascer, você é uma fé em si. Então, há toda uma controvérsia nessas corporações no que tange os nossos direitos latentes em um país democrático. Doutora Léo, quando você tem uma carteira em que está escrito eu sou a doutora Leonice de Oliveira Vieira, eu nasci em tal lugar, em tal data, meu nome meus nomes dos meus pais é esse, o nome da minha mãe é esse, minha faculdade é essa, precisa mais outra coisa além disso, como fé público? Quem é que vai questionar que aquilo não é você? Depende, doutor Carlos. Se essa carteira está sendo emitida, por exemplo, pela ANAB, eu sei que ela tem um estatuto registrado sobre uma delegação no cartório que ortogou a fé pública. Se essas informações elas estão sendo extraídas desse documento registrado que foi ortogado à fé pública, eu não precisaria de mais nada. Agora, se de repente eu, por minha livre e espontânea vontade, fizer uma carteira com os meus dados ali e sair dizendo que essa carteira tem fé pública, aí é questionável. É questionável. O doutor Roberto Carlos está pedindo, doutora Léo, a senhora pode falar um pouco da nova carteira da nossa ANAB, isso para a semana que vem, doutor Roberto Carlos. Semana que vem nós vamos falar bastante sobre ela, tá bom? Vai lá, doutora Léo. Então, infelizmente, nós vivemos situações meio que
de riscos, né, doutor Carlos? Hoje se faz fraude de tudo quanto é coisa. Eu não sou contra se eu tirar uma cópia do meu RG, como existe muitas aí fraudes, pedir o reconhecimento de assinatura, o reconhecimento, a autenticação no cartório, ou assinatura digital, que hoje nós temos aí o sistema do .gov, dando veracidade àquilo. Porque o que se existe de fraudes que estão aí, sabe, olha, é simples. Uma pessoa que é aposentada, simplesmente eles entram no benefício, fazem consignado da pessoa, falsificam a assinatura da pessoa, tem cópia do RG da pessoa dentro desse consignado, e a pessoa, depois de tempos, vai descobrir que existe lá um desconto no seu benefício através de uma fraude. E aí ela tem que entrar na justiça, ela tem que provar que não foi ela, isso daí demanda tempos, entendeu? Então, eu não sou contra se eu apresentar uma cópia do Simples, do meu RG, dependendo da situação, ou eu assino digital, ou eu vou e autentico aquela cópia com a minha original, demonstrando a veracidade e a legalidade. Não sou contra. Qualquer pessoa falsifica um documento e vai lá no cartório e autentica um documento falso, doutora. Isso não... Eu acho que nesse aspecto não altera nada. Não está assim, mas não. Não está não, doutor Carlos. Não está mais assim, não. Antes existia essa fragilidade. Agora a pessoa, ela vai lá, ela tem que apresentar o original. E eles vão verificar se realmente é original. Porque existem códigos, doutor Carlos. Não está mais assim simples, não. O original e uma nota de 500. Tá. Aí... Isso aí. É isso aí, bem isso aí. Como uma nota de 500? Me desculpa, doutor Robson, mas eu nunca precisei fazer nada disso pagando, não. Mas isso acontece no interiorzão por aí, o pessoal faz isso nos cartórios e se apodera de terreno. Mas isso daí é máfia, doutor. Nós não estamos falando desse sentido. Isso daí é máfia criminosa de cartório. Do nosso tema. Eu acho que o importante aqui é a gente falar sobre a fé pública de acordo com aquilo que é fundamental para o nosso interesse, que é, por exemplo, os efeitos, né, da fé pública em um documento. Quando você tem um passaporte que tem fé pública, ele vale até fora do Brasil. Ele permite que você saia, viaje o mundo e volte para o seu país. A carteira de identidade também, ela produz efeitos. E o nosso diploma, ele também produz efeito. Ele é um documento emitido pelo Estado, tem que ser aceito, e os efeitos que ele produz têm que ser reconhecidos por todos, assim como se reconhece os efeitos do passaporte, da identidade, ou qualquer outro documento emitido pelo Estado. Um documento que prove a propriedade, o título de propriedade, ele tem que ser respeitado, ele produz um efeito. E o diploma, ele produz um efeito que é a permissão para o exercício de uma atividade profissional. Mas a questão aqui, doutor Robson, nós estamos tratando até da questão da fé pública por causa da carteira da ANAB. Bom, mas a carteira da ANAB, ela tem fé pública? Não, ela não é emitida pelo Estado. Ela tem que ser emitida por um agente público. Veja só, ela tem que ser emitida por um agente público. Nós estamos falando da presunção legal. Presunção legal de fé pública é aquela que advém da lei. Então, veja só, uma carteira de identidade, um documento como o diploma, ele é emitido dentro de um processo legal. A ANAB, por hora, é uma instituição privada. Ainda não tem um respaldo da lei. A carteira da identidade, ela vale como título de sócio da associação, membro da associação, né? Essa questão ela pode evoluir, mas vai precisar de uma lei.
Porque nós estamos falando aqui, eu acho que não era esse o objetivo da questão. O objetivo da fé pública era falar sobre o fato de um juiz recusar a autenticidade de um diploma emitido por um órgão público, que é a faculdade, né, que tem a delegação do Estado para emitir esse documento, né? Esse documento, que é o título o diploma, né? Esse documento tem fé pública porque foi emitido segundo a lei. Tem lei regulamentando isso tudo. Então, ele não pode ser recusado pelo próprio Estado. Quando o advogado comparece num tribunal e diz, olha, eu sou advogado, eu quero peticionar e meu documento está aqui, essa é a minha autorização. Doutor Robson, não tem que recusar. Pois não? Mas aí vem o Estado e diz, não, advogado é só aquele que está lá inscrito naquela lei 8.906. Advogado só pode ser apresentado porque eles sequestraram o direito e a profissão. Né? Exato. E aí que vem a história da fé pública. Porque a fé pública... doutor Carlos, só um minutinho, doutor Robson. A lei 11.149, que é lá dos documentos de certificação, documentos eletrônicos para você peticionar, ela não diz nada disso. Lá, ela diz que, por exemplo, você, na tua profissão, que nós temos o diploma que é reconhecido a partir do momento que você está filiado a uma associação, uma entidade que seja privada, como é o caso da ANB, ela precisa buscar o requerimento e o link do seu cadastro do CNA junto aos tribunais, de acordo com a resolução 185. Todas as informações que constam na carteira de identidade civil, identificando o profissional que é filiado e inscrito na ANAB, ela tem fé pública porque existe um estatuto registrado com o número que foi delegada a fé pública em cima desse documento. Por isso, ela tem a sua CNPJ, que é expedida pela Receita Federal, porque sem esse documento registrado, o estatuto, por delegação no cartório, ela jamais teria até a sua CNPJ. Exatamente. Aqui também quero fazer um. Aqui eu quero fazer um registro. Só um pouquinho, doutor. Só um pouquinho, doutor. A profissão, ele está regulamentado pelo diploma. Esse que é o ponto. Não, aí é outra questão. Aí ele está regulamentado, segundo aquela entidade, através de um regulamentado em provimento, que nós sabemos que não existe lei para isso. Por isso que nós temos a nossa fé pública, porque todos os documentos que, por delegação do estatuto, estão dentro da associação e ela tem tudo lá dentro, inclusive o nosso diploma. Por isso, a nossa identificação civil, através das informações que consta no banco de dados do CNA, da associação, que por delegação tem o seu estatuto registrado com o número de registro, nos atribui o quê? A fé pública da nossa carteira de identidade. Tanto é que existe até o número do MEC no QR Code também da nossa carteira. Ela tem fé pública, sim, em todo o território nacional. Caso contrário, prove que aquela pessoa não sou eu. O doutor Hermenegildo, me dá só um minutinho. Eu quero dizer que o povo aceita tudo que o político, até o mais corrupto, impõe. Ele é contra a corrupção, mas na hora que é para fazer leis, ele aceita a corrupção. É isso que nós estamos vendo. Aqui, por exemplo, a Val está dizendo assim, o problema é que o povo não quer assumir o seu papel de soberano. É exatamente isso. Exatamente. O artigo 1º da Constituição, nos termos do parágrafo único, que diz que todo o poder emana do povo em nome dele exercido ou exercido de forma direta. Então, o inciso 1º... Ou não. É isso que ela está dizendo. Ou não. O povo parece que não está muito preocupado com isso. Aliás, doutora e doutores, é muito cômodo esperar que o Estado faça as coisas em teu nome. Né? Então, o povo sempre foi acostumado às migalhas que jogam lá no coxo, te contenta com isso e pronto. É isso, doutor Hermenegildo? Isso, é isso aí. O povo, como eu falei no início, o povo ele tem que buscar a soberania, porque o Estado é um parasita. O Estado ele não produz nada. O Estado ele está aí para só pegar o cidadão
com essas corporações e escravizá-lo. Esse é o papel das corporações. Então, o soberano é aquele que vai buscar os conhecimentos, né, que vai lutar por independência plena. Isso é ser soberano. E reforçando aí a doutora Leonice, que está corretíssima na sua explanação, o próprio artigo 236 é bem claro. Os serviços notariais e de registro são exercidos de caráter privado por delegação do poder público. Veja só, a nossa entidade, ela não fez um registro, tem um cartório notarial? Foi isso? Nossa, exatamente. Pronto. Nós estamos abarcados de toda a fé pública possível, né? O estatuto, tudo de fé pública, isso é fé pública. Porque, federal. porque assim, doutor Hermenegildo, não existe como eu chegar lá no TF e falar com o meu diploma aqui. Eu não tenho uma certificação, eu não tenho um link da entidade aonde eu estou associada, vinculada ao TRF, para que ele possa me identificar. Eu não vou advogar com o meu diploma. Eu não vou peticionar com o meu diploma. Eu vou peticionar por uma autorização dos tribunais através de uma certificação digital e eu preciso ter esse link lá no TRF autorizado de acordo com a resolução 185, artigo 18, a segunda parte do parágrafo 2º, para que eles me identifiquem lá e me autorize o meu cadastro como advogada. Eu tenho que pedir essa autorização, eles têm que me localizar dentro do tribunal, que eu sou filiada, eu sou inscrita onde? Na ANAB. Existe todo um procedimento de petição para você poder advogar. Ninguém está dizendo aqui que o nosso diploma não é a prova da nossa profissão. E sempre foi. Eu sempre falei isso aqui e repito. A lei 12.605 sancionada tem que ser cumprida. Ponto. É crime o não cumprimento. Mas o artigo 2º, ele reporta lá que fica facultativo você emitir a segunda via do seu diploma junto à instituição a qual você se formou de forma gratuita. Por quê? Porque não é escrita no diploma. Lá está escrito bacharel e bacharel é grau. A profissão é de advogado, sempre foi. Não tem um diploma desde o 001, que já deve ter se evaporado, tá? Que está escrito advogado, gente. Existem procedimentos. Procedimentos. Nós estamos falando aqui de uma situação de fé pública. A partir do momento que a ANAB tem seu estatuto registrado no cartório de pessoa jurídica, quem, por delegação, atribuiu a fé pública foi o seu aceitamento e o registro. A partir dali, nasceu a pessoa jurídica da ANAB. A mesma coisa acontece conosco. A partir do momento que nós nascemos, nós temos nosso registro de nascimento, o nosso registro de nascimento foi ortogado por delegação do cartório. Tem fé pública, dali são extraídas todas as demais informações de um documento que tem fé pública. Então, registro da ANAB tem fé pública? Tem. Ela independe de lei. Ela é privada. Ela não é vinculada. Ela não precisa ter vinculação. Ok, doutora Leonice, vamos ver o que o doutor Hermenegildo quer estar pedindo a parte aí. Eu, como um cidadão, um indivíduo soberano, o meu diploma tem fé pública. A minha carteira da ANAB tem fé pública. Agora está sendo desrespeitado pelas corporações. Eles que não querem aceitar. É isso. É, perfeito. Doutor Geoffrey Caldas, podemos sonhar com dias melhores? Microfone fechado. Feito. Sim, com toda certeza sim. Agora, como eu sempre falo,
na plataforma. A luta vai ser árdua. Gente, será decretada a Guerra das Canetas e não vai demorar. Isso vai começar a partir do momento que fecharmos justamente os convênios com os tribunais superiores, TRFs e tribunais dos estados. Mas, com toda certeza, não tenho a menor dúvida, a vitória vai ser nossa, da ANAB, junto com os soberanistas. Perfeito. O doutor Jório Vasconcelos, eu não sei se ele está conosco aqui, nos honra muito com a presença dele, ele disse que vocês acham dos cursos técnicos de direito que tem no Canadá, a exemplo do Law Clark. Doutor Robson, quer rapidinho responder ele? Eu não vejo nada demais. O engenheiro tem um curso técnico para engenharia, praticamente todas as profissões. O médico tem um curso técnico para a medicina, que ali são os cursos de pessoas que auxiliam. Não há nada de errado nesse ponto, né? O que nós temos que contestar aqui no caso do Brasil é você pegar duas pessoas que têm o mesmo diploma e aí coloca uma tem curso superior e pode exercer a profissão e o outro só pode ser um auxiliar em função de uma regra estabelecida por um grupo, por uma elite. Esse que é o ponto que acontece no caso do Brasil, né? Nós temos a elite de advogados que tem o mesmo diploma que aquele outro grupo de pessoas sem privilégios que só pode ser um auxiliar. Então, a questão está na graduação, no tipo de conhecimento que cada profissional possui. Perfeito. Doutor Domingos da Paz, diante do cenário que nós estamos vivendo hoje e diante dessas incertezas do ambiente jurídico, a ANAB tem toda uma formulação para apresentar em breve algumas mudanças muito interessantes, até para o Congresso Nacional, né, para se debruçar sobre isso. Nós não deveríamos, e agora, de emprestar um pouco de relevância para afastar esse ministro do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, para que o povo assumisse o protagonismo da nova redação do Código Civil? Rapidinho. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Só que aí que está o X da questão. Hoje as pessoas no Brasil estão amedrontadas pela forma tirânica que está sendo conduzida pelo STF, onde um cidadão, vou chamá-lo de cidadão, ele domina os outros 10 que estão lá. Então só ele manda, só ele faz. Abriu um inquérito que não tem lógica jurídica. Todos que conhecem a legislação, que tem conhecimento do saber jurídico, sabe disso, sabe do que eu estou falando. Não tem fundamento nenhum um inquérito aberto por conta própria, onde ele é vítima, onde ele é o acusador, onde ele é o juiz, onde ele é tudo. E fica aberto, e no decorrer do tempo ele vai juntando as pessoas que ele não gosta e vai jogando lá dentro, A última pegada dele agora foi contra a cantora gospel, que estava cantando, aliás, estava cometendo crime na porta do quartel. Sabe o que ele estava fazendo? Cantando louvor a Deus. Isso aí. Então, isso que não tem cabimento. As pessoas ficaram amedrontadas a tal ponto que isso que o senhor acabou de falar é importante, porque o povo é soberano para fazer essa mudança. Exigir essa mudança. Como disse a Maria da Glória, ou alguém disse, a Val falou, parece, que o povo não assume esse protagonismo. Então, mas aí, quem vai assumir a ponta do iceberg e falar, olha, nós queremos uma mudança, ou eu quero uma mudança, porque é sempre o nome nós queremos uma mudança. Quem que ousa a levantar o topete, a crista, para falar isso? Porque ele está correndo o risco de ser preso, condenado por antecipação, sem direito a advogado, sem direito a absolutamente nada. Ou seja, já estamos vivendo num regime de exceção, onde as pessoas estão com medo. Jornalistas hoje, ou rezam na cartilha dessa caterva ordinária que aí está, ou ele deixa de ser jornalista. Eu sou o contrário, eu sou avesso, eu não tenho medo de nada. Quem nasceu tem que morrer. Rapidinho. Deixa só, doutor Jacir Monteiro,
Quem foi que disse que a empresa privada não tem fé pública? Eu ia comentar isso aí agora. Quem foi que disse? Vá, pega, ela tem fé pública através do seu contrato, teu contrato social registrado na junta comercial que delega a fé pública para aquele ato jurídico. É a mesma coisa que acontece no caso do estatuto da associação. A partir do momento que ele foi registrado e recebeu a outorga delegada de uma pessoa de função de fé pública, quem foi que disse que ela não tem fé pública? Pega um contrato sem o assentamento na junta comercial e tenta fazer qualquer operação com esse contrato simplesmente redigido. Não tem fé pública. Pega esse contrato sem o registro na junta comercial ou no cartório, tenta fazer uma cópia autenticada. Não tem fé pública, doutor Jaci. Então, gente, estamos chegando ao final de mais uma live. Eu quero convidar os nobres doutores e doutoras, e principalmente os da plataforma da ANAB, que se inscrevam no canal da Cassandra, porque os temas que ela aborda e traz todas as semanas, todos os dias praticamente, ela tem uma equipe trabalhando para a informação no tocante à soberania, do andamento do país, né, as tempestades que estão por vir, né, as bonanças que estão fazendo luzes. Oi? E no meu também, Patriotas Livres. Então, eu acho que nós precisamos unir esforços no sentido de acordar, dar uma chacoalhada nesse povo. Então, aos meus nobres pares, aos nobres juristas, doutor Joffre Caldas, doutor Domingos da Paz, doutor Hermenegildo, doutor Robson, doutora Leonice, a nossa vice-presidente nacional, eu quero agradecer de coração por estar aqui, mais uma vez emprestando conhecimento, debatendo, discutindo o direito do nosso território chamado Brasil. Aos nossos Quem quiser se filiar, se associar, pode entrar em contato, até o nosso site está disponível a parte de solicitação de filiação e associação online. Pode continuar o procedimento, tá? Pode entrar em contato com o meu número aí que eu passo todo o procedimento, porque provavelmente o nosso site ele vai vir ao ar depois da reunião que vai ocorrer amanhã, mas ele vai vir com a consulta do inscrito. Por enquanto, a parte de pedido de filiação, associação online, ainda não está disponível. Isso daí vai ocorrer de acordo com o Matheus, daqui uns 15 dias. Está sendo trabalhado esse desenvolvimento, existe todo um processo de linguagem de programas, não vou adentrar muito nesse detalhe, porque eu não sou expertise nessa área. Aí seria o Matheus que poderia estar falando, o doutor Robson aí que conhece mais, né? Eu não conheço. Mas é isso, tá? Vai entrar no ar a consulta pública para tirar tantas ânsias aí, que tem um monte de colega, assim, você entendeu, muito ansioso, porque quer consultar o número da inscrição dele, tá? Provavelmente, amanhã, depois da reunião, provavelmente a consulta, ou mais tardar depois da manhã, ela vai estar disponível, tá? Perfeito. E maiores informações da nossa nova carteira NAB, a semana que vem, nós temos aí informações. Ok, maravilha. Aos internautas, muito boa noite. Aos nossos debatedores, muito boa noite. Semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com o tema do nosso 2º Congresso Nacional dos Advogados Brasileiros. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu joinha aí, muito importante. Inscreva-se no canal. Quanto mais pessoas estiverem compartilhando, nós temos muitas informações que virão ainda daqui para frente. Nós vamos buscar algumas parcerias que nós achamos muito interessantes, mas compartilhe quem puder. O joinha não custa nada, vai dar uma baita uma força para todos nós. A todos, oi. Rapidinho, doutor. Rapidinho. O meu canal mudou agora, é Patriotas Livres Soberano, viu? Vamos também inscrever no nosso canal, viu? Perfeito. Patriotas Livres Soberano. Perfeito. Boa noite a todos, grande abraço, Deus abençoe, uma excelente semana. Semana que vem estaremos de volta com mais um painel. Boa noite.